Deixa eu só... Ok. Desculpa. A igreja ela encontra um problema sério nessa época, porque você tem esse astrônomo dizendo que o modelo geocêntrico está errado, e esses anos de dogma construindo, junto com as mensagens religiosas, essa ideia de que o universo era geocêntrico. Então, a ideia do geocentrismo estava tão fortemente ligada com as passagens bíblicas e com o discurso religioso da época, que a igreja decide investigar Galileu por heresia e encontrar alguma maneira de culpabilizar ele e fazer com que ele admitisse de que ele cometeu heresia e que ele estava errado, né? Que o texto dele não era legítimo, digamos. Então, eles não tinham fortes provas de que ele realmente tinha feito alguma coisa de errado. Então, o que eles decidem fazer é basicamente intimidar ele, e dizer que a pena dele vai ser muito reduzida caso ele admita que cometeu heresia. Esse processo todo de intimidação, né, de início de investigação até essa intimidação eventual dele, né, ele ter um acordo com a igreja, dura por volta de 16 anos. Né? Então, quando ele digamos, encontrado culpado, ou pelo menos confessa a sua heresia, ele já é de mais idade, ele já é um senhor, ele já era um senhor de má saúde, né? Ele era um senhor doente. Então a pena dele é bastante leve. Né? Ele admite que cometeu heresia e admite que no final, admite que o geocentrismo estava certo e que no final o livro dele era mais realmente para testar as habilidades de debate dele. Então, seu livrona. E admite que o livro era só um debate, e ele não tinha escolhido um lado realmente, ele só favoreceu por acaso o lado do heliocentrismo. E até o final da sua vida, né, as pessoas que encontram ali os relatos que tem sobre ele, de que ele mantinha que o modelo geocentrista estava correto, mas obviamente ele não podia dizer outra coisa. Né? Uma vez que ele tinha admitido já a heresia, para escapar de alguma punição mais grave, caso ele voltasse atrás e admitisse o modelo heliocêntrico abertamente, isso configuraria realmente uma segunda ofensa de heresia, né? Então, muito possivelmente encontrariam como executá-lo. Então, ele passa a sua idade recluso, ele foi condenado a ficar recluso numa vilinha, né? Ele não foi preso, mas acaba que gera esse debate, essa polêmica, né? A igreja queria mandar uma mensagem de que ela não aceitaria livremente que o modelo geocêntrico fosse oposto cientificamente. Né? Então aqui eu trouxe os dois modelos, né? O heliocentrismo e o geocentrismo, como vistos na época. Né? Então, heliocentrismo é o que nós conhecemos hoje em dia, com a ordem correta dos planetas no sistema solar. E aí, o limite desse modelo era mais ou menos o que acontecia aqui ao redor, né? O que tinham as outras estrelas, qual que era a distância delas pra gente, né? O que estava acontecendo com isso. Então, no geocentrismo, a gente tem a Terra no meio, a Lua é o próximo, então a gente tem a Lua, Mercúrio e Vênus nessa sequência antes do Sol para poder explicar os eclipses que acontecem. Né? Então a gente conseguia ver esses corpos facilmente passando na frente do Sol naquela época. Né? A Lua cobre completamente o Sol em alguns eclipses. Já Mercúrio e Vênus é possível ver o trânsito deles na frente do Sol, mas eles não fecham completamente, eles não tampam completamente o Sol no céu. Então essa ordem foi escolhida basicamente para explicar como que era possível que objetos passassem entre a gente e o Sol. Né? Então, nós somos o centro, tem alguns planetas, depois o Sol, e aí continua a ordem mais ou menos usual do Sistema Solar. Né? O modelo heliocêntrico ele começa a realmente se tornar não debatível, né, não questionável facilmente, como ciência pelo menos, com os trabalhos de Johannes Kepler. Então, Kepler ele é um astrônomo, um cientista que veio, né, um pouco depois dessa história toda de Galileu. Ele herda bastante da discussão que aconteceu antes dele, né? E além de herdar essa discussão toda, ele teve um mestre que se chamava Tycho Brahe. E ele é uma figura importante não porque por si só ele tenha publicado ou feito alguma coisa muito importante, mas é porque ele passou a sua vida inteira, basicamente, montando um compêndio,
tomando muitas e muitas medidas e fazendo muitas e muitas observações sobre o modelo, sobre os cosmos, sobre os planetas, sobre o Sol. Então, Kepler, como aluno dele, ele herda todo esse material e, em conjunto com suas próprias observações e com sua própria astúcia, né, de escrever, de perceber padrões nesse conjunto de dados, ele consegue determinar algumas leis que regem o movimento dos astros no sistema solar, basicamente. O que ele fez foi escrever 3 leis, né? São as 3 leis de Kepler, que regem, que são as regras básicas para o movimento dos planetas no sistema solar. Então, o que a gente vai fazer agora é investigar essas 3 leis. E algumas delas são, eu diria, bastante difíceis de explicar a um nível satisfatório de ensino médio, né? Algumas delas envolvem alguns métodos de cálculo que não faz sentido eu trazer aqui. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer curiosidade, eu tento dizer algo sobre, porque elas não são nada intuitivas, na minha opinião. A primeira lei de Kepler é que as órbitas dos planetas são elipses. Então, as órbitas elas não são circulares ao redor do Sol, elas são elipses. E é engraçado que, na verdade, Kepler se frustra com esse fato, porque na época era tido que os círculos eram tidos como um símbolo de perfeição, né? Então, apesar de Kepler ser um astrônomo, ser um cientista, ele era um homem religioso e ele não conseguiu negar isso de maneira alguma, apesar de ter tentado, mas ele queria muito que as órbitas dos planetas fossem circulares, porque na concepção dele, Deus tivesse criado o sistema solar, ele teria criado ele de maneira perfeita, né? Então ele teria criado o sistema solar funcionando ao redor desse formato perfeito que é o círculo. Mas não era o caso, e eventualmente ele aceita esse fato, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre o que são elipses, porque a gente não falou sobre isso até agora, né? E não é óbvio. Mas as elipses são basicamente, se você imaginar, se você pegar um círculo, num círculo você tem deixa eu pensar, um centro do qual você pode desenhar raios que tocam nesse círculo, né? Quando você imagina duplicar esse centro em 2 pontos, né? Você pega aquele ponto no meio e você meio que separa ele em 2 e puxa, você alonga o círculo, né? Então agora, acho que isso inclusive, eu estou me adiantando do próximo slide, né? Mas a gente vai basicamente medir raios com base nesses 2 focos. A gente chama o centro da elipse de foco, ela tem 2. Seria como se o círculo fosse uma elipse com um foco só, ou onde os 2 focos coincidem, né? E aí, em particular na astronomia, tem 2 pontos importantes dessa trajetória do planeta ao redor do Sol, que são o afélio e o periélio. Afélio, assim, quebrando pela etimologia da palavra, pela origem da palavra, né, ela é basicamente o ponto mais distante. Ela significa o ponto mais distante do Sol. Enquanto periélio, né, de perímetro, próximo, de proximidade, é o ponto mais próximo do Sol. Então, o Sol é sempre um dos focos e o outro foco é absolutamente nada. Então, o ponto mais próximo do foco onde o Sol está é o periélio, ou próximo do Sol. O ponto mais próximo do foco 2 aqui, né, o ponto mais distante desse foco 1 aqui, é o afélio. Sobre as eclipses, elas são uma forma geométrica formada por essa existência de 2 focos, ao invés de um foco só, um ponto central, né, da circunferência. E a propriedade que é importante dela é que, se a gente pegar a distância de um dado ponto, fazer em vermelho, pega um ponto qualquer na elipse. Se a gente pegar a distância do foco, chamar D1 até o foco 1 e a distância D2 até o foco 2, a soma D1 mais D2 é igual a uma constante. O valor da soma desses dois raios, a gente chama, né, é constante. Então é possível desenhar, o jeito clássico de desenhar uma elipse, caso vocês queiram, por exemplo, imaginem que os focos são pregos, né? Então você bota um prego aqui, você enrola um barbante ao redor desses 2 pontos e você prende uma caneta com esse barbante, né? E você vai basicamente
movendo a caneta ao redor desses dois pregos presa pelo barbante. Não sei se a ideia fica clara, mas o fato do barbante ser uma cordinha com tamanho fixo faz com que todos os pontos que você desenha com essa caneta, eles têm essa propriedade de que D1 mais D2 é constante, porque o tamanho do barbante é constante, né? Então, no fundo, existe muito mais nuance sobre o que é uma elipse, sobre propriedades da elipse, mas a gente não vai muito entrar em tremendo detalhes sobre. E não vai ser necessário para as leis de Kepler. Então, a primeira lei de Kepler, só recapitulando, é essa de que as órbitas são elipses, elas não são circulares, como se acreditava anteriormente. A segunda lei de Kepler, que eu acho que é a mais difícil de entender, digamos assim, é conhecida como a lei das áreas. Então, basicamente o que ele fez foi, ele descobriu que quando você pega essa trajetória do planeta, né, sobre essa elipse, você pode desenhar áreas. Né? Você pega um ponto A1 inicial, um ponto A2 final, e olha a área da elipse, considerando essa curva aqui. Né? Você pega essa curva aqui, e tá meio feio. Pega essa área aqui, basicamente, da elipse. Né? O que ele descobriu foi um corpo se movendo por essa elipse. Ele descreve áreas iguais em tempos iguais. Então, porque a gente pode ver, né, que a elipse, ela se a gente olhar, por exemplo, esse desenho, né, ela é alongada. Então, se você tem, por exemplo, um ponto aqui e um ponto aqui, a gente tem uma área desenhada aqui. Mas se você pega pontos bem longe, né, você acaba desenhando até o Sol, desenhando uma área muito maior. Né? Então, o que ele descobriu, né, por essa não simetria da elipse, é que o tempo que um objeto demora para descrever um certo raio, um certo arco de elipse, descreve uma área. Esse tempo, esse ΔT que ele demorou, se essa área 2 for igual à área 1, então o ΔT que passou entre o ponto A3 e o A4 é o mesmo do A2 para o A1. O A1 para o A2, no caso. Né? Então, essa lei ela é geralmente escrita como áreas iguais da elipse são cobertas em tempos iguais. Né? E isso é importante porque, né, como o movimento aqui é mais longe, é mais lento do Sol, deslocamentos menores aqui no... A gente pode até ver pelo exemplo que ele dá, né? Então a gente vê aqui que esse deslocamento em questão de raio, né, de ângulo, abertura aqui, ele é menor, né, esse área 2. Mas como ele está mais longe, esse triangulão aqui que ele desenha é maior. Em altura, pelo menos. Né? Então, basicamente, existe essa equivalência na órbita de um planeta das áreas que ele descreve ao redor dessa elipse e o tempo que ele demora para descrever essas áreas. Então, é um ponto que eu vou pontuar, assim, é um ponto que eu vou falar mais algumas vezes provavelmente, mas essa parte da matéria, as questões para ela são muito, muito diretas. Assim, as leis de Kepler, elas são quase que fatos bem fortes que são colocados, e as questões muitas vezes só pedem para você pegar a equação, igualar, ou só tipo, ele vai te dar uma área e um tempo, ele vai te dar o tempo e ele quer que ache outra área, sabe? Elas são geralmente bem formulaicas, assim, bem copia e cola, assim, não tem muita criatividade com elas. Mas eu acho que o foco dessa matéria é muito mais de entender essa construção do sistema solar e da gravidade do que realmente resolver algum tipo de questão muito elaborada sobre. Então, se ficou tudo claro com isso aqui, a terceira lei de Kepler, que já é uma coisa um pouquinho mais convencional, digamos assim, de fórmula, né? Basicamente ela é sobre os períodos de órbita dos planetas, né? Então ele está querendo dizer basicamente o tempo que demora para um planeta dar a volta por toda a elipse do Sol, por exemplo, do seu Sol, né? A gente escreve que
o seguinte, deixa eu até pegar minha nota aqui. Que eu esqueci, essa lei eu esqueço. Aqui. Então, t ao quadrado sobre a ao cubo, ou melhor, vou colocar como r aqui, né? É igual a uma constante k. Essa é meio que a lei dele. Então, o que isso quer dizer exatamente? Essa constante k, ela depende de uma relação entre as massas do Sol e do planeta. Então, ela cresce conforme o planeta e o Sol são mais pesados, digamos, mais massivos. Né? Mas, como a massa do Sol é muito maior do que a de qualquer planeta do Sistema Solar, a gente meio que considera a constante k como uma constante mesmo do sistema, de um dado sistema solar. Então, se eu te dou um sistema solar, você pode meio que considerar a constante, o k, como uma constante baseada só na massa do Sol, daquele Sol envolvido. Então, essa é a relação que ele dá para o período dos planetas. Muitas vezes o que as questões pedem nesse sentido é para você relacionar o t quadrado sobre r ao cubo de um planeta 1 versus o t ao quadrado do planeta 2 versus o r ao cubo do planeta 2. Então, muitas vezes eles pedem para você relacionar períodos de rotação de planetas diferentes dentro de um mesmo sistema, né? A gente raramente mexe realmente com o que essa constante k é, né? Pedro, o que é Eu, o pelo menos, achei T? pouquíssimas questões sobre. O que é o T? Ah, desculpa. T é o período Boa pergunta. T é o período. R é o raio de órbita desse planeta. E justamente, na verdade, no ensino médio, né, é engraçado. A gente acabou de falar que a órbita dos planetas é elíptica, né? Mas quando a gente faz a terceira lei de Kepler, a gente meio que assume que o raio de órbita é constante, ou seja, que a órbita é circular, assim. É uma boa aproximação, né? Na realidade, a gente pega um valor intermediário dos dois focos, né? E são que unidade de medida? Então, isso é também uma boa pergunta. E isso depende muito da constante K. E como a gente não mexe muito com a constante K, acaba que a gente pode determinar isso daqui em qualquer unidade de medida. Assim, geralmente o que se faz é considerar, por exemplo, no nosso sistema solar, o que se faz com muita frequência é considerar que o período da Terra é um ano. Então, e que o raio da Terra de órbita é, por exemplo, 1. Né? Então você determina o período e o raio de órbita dos outros planetas com base em referência à Terra. Então, geralmente, o que eu vejo assim é usando o período em ano e o raio, se usado em maneira numérica, é em quilômetros. Né? Mas às vezes, para essas questões, por exemplo, pode ser interessante transformar anos em dias para, por exemplo, planetas como Mercúrio, que tem uma órbita menor do que um ano terrestre. Né? Então, você calcula em dias, fica mais palpável essa quantidade. Acho que se tiver mais alguma coisa que eu não falei, você também pode me interromper, que realmente foram informações que eu acho que faltou aqui. Então, é aquele apontamento que eu fiz, eu vou fazer de novo. Essas questões, pelo menos de nível de ensino médio, né, de vestibular, desse tipo de coisa, elas costumam ser bastante diretas e bobas, assim, elas costumam ser realmente, você sabe que a relação t ao quadrado sobre r ao cubo, e ele vai te dar 3 variáveis e você acha a quarta. Ou vai ser alguma coisa mais conceitual sobre as órbitas dos planetas, sobre as áreas, né, que são descritas. Porque não entra no mérito, por exemplo, a gente calcular áreas de uma elipse. Né? Isso não é uma coisa óbvia de se calcular, não é fácil. Então, isso tudo, né, eu acho que vem de as leis de Kepler serem bastante complicadas na realidade. Né? Elas mexem com cálculos variacionais dessa órbita elíptica e a gente costuma não ter muito como entrar nessa complexidade a nível de ensino médio. Então, essa conversa toda ela mais serve para mostrar que essa foi a construção do nosso modelo e
mais esse contexto histórico desse embate científico, né, dos astrônomos com a igreja e da construção dessas ideias. Então tem muita riqueza, assim. Eu pessoalmente assim descobri bastante coisa preparando essa aula, né, sobre o julgamento de Galileu, sobre Tycho Brahe, mas não sei todos os detalhes sobre quem descobriu o que, quem observou o que. Tem bastante tem uma história bastante interessante de você ir atrás de ler, por exemplo, esse material original, assim. E caso vocês tenham interesse, é uma é uma história bem rica. Inclusive, eu acho que foi só em 1900 e eu não lembro qual década que foi, mas foi no século XX. Eu acho que foi só no século XX que um papa finalmente absolveu Galileu da sua heresia nesse embate do modelo heliocêntrico, né? Até então foi um assunto meio evitado pela igreja de voltar atrás. Eles já tinham aceito o modelo heliocêntrico havia um tempo, porque não é um ponto, né, pelo menos pelo que eu consegui ver desse debate teológico, não é como se tivesse claramente escrito na Bíblia que o modelo geocêntrico era o correto. É simplesmente que eles eram muito fortemente crentes e era muito comum naquela época que o modelo geocêntrico fosse associado aos valores religiosos. Ele fazia muito sentido para os teólogos da época que essa fosse a configuração correta do universo. Então demora muito tempo, mesmo depois do estabelecimento claro do heliocentrismo, para que a igreja relaxe um pouco com relação a esses valores, e mais tempo ainda para que Galileu seja absolvido da sua heresia de propor o sistema heliocêntrico, né? Eu não lembro qual papa que foi, mas é relativamente recente, assim. Eu acho que inclusive essa absolvição foi por volta de 1990. Então ele ficou um bom tempo na lista negra do catolicismo, do Vaticano, né? Então eu trouxe uma questão que mexe principalmente com a segunda lei de Kepler, que eu acho que, assim, eu nunca, pelo menos eu me lembro de estar no ensino médio de pensar assim, por quê? e por que áreas iguais, mas a aplicação geralmente é dessa maneira aqui. Eu trouxe uma questão da Unicamp, é uma questão de segunda fase, né? Então, a figura abaixo representa exageradamente a trajetória de um planeta em torno do Sol. O sentido do percurso é indicado pela seta. Então ele está girando nesse sentido aqui, ele percorre essa elipsezinha azul. Então o ponto V marca o início do verão no hemisfério sul. O ponto I marca o início do inverno. O ponto P indica a maior aproximação do planeta. Então é o periélio. E o ponto A indica o máximo afastamento, né? A máxima... eu deixei de ler, né? Maior afastamento. Os pontos V e I e o Sol são colineares. Então, esses dois pontos aqui, eles passam pelo meio do Sol, um para o outro. Esses pontos aqui também são colineares e passam pelo centro do Sol. Em que ponto da trajetória a velocidade do planeta é máxima? E em que ponto a velocidade é mínima? Então, todo esse ponto, né, toda essa conversa sobre esses pontos de distância e sobre o fato da trajetória ser elíptica, né, e justamente, inclusive, essa ideia de que tempos iguais descrevem áreas iguais, né, ela vem do quê? Ela vem do fato de que, por a trajetória não ser, ela ser elíptica e não circular, a velocidade que um corpo viaja ao redor dessa órbita não é constante. Então, é como se ela fosse se afastando do Sol e ficando cada vez mais lenta, e aí subitamente ela vai caindo em direção, caindo em direção, caindo em direção, ela escapa, ela acelera bastante próxima ao Sol, e vai repetindo esse ciclo. Então, na questão A, ele quer saber a velocidade máxima e a velocidade mínima, né, em quais pontos. Então, a velocidade máxima acontece no ponto P, no periélio, no ponto mais próximo do Sol. Porque é basicamente como se ele tivesse, né, se a gente fosse pensar... Nós podemos pensar, inclusive nós vamos fazer isso um pouco mais pra frente, pensar naquela questão toda de energia mecânica e energia... que é energia mecânica, né, é igual energia cinética mais energia potencial. Então esse sistema ele tem uma energia cinética e tem uma energia potencial.
A energia cinética ela vem justamente do fato de o planeta estar em órbita, então ele tem uma energia, né, de velocidade que ele viaja ao redor do sistema. E essa energia potencial ela tem a ver com o potencial gravitacional dele em relação ao Sol. Quanto mais longe ele está do Sol, maior esse potencial, né? Ele se afastou, assim, a distância é maior. Então, o que acontece é que no ponto a energia mecânica é majoritariamente energia potencial, ou pelo menos ela é o máximo de energia potencial da órbita, porque ele está o mais longe possível do Sol, né? Do corpo que gera esse potencial gravitacional em relação a ele. No ponto P, é o mínimo dessa energia potencial, então é o máximo da energia cinética. Então é uma maneira bem legal, assim, bem fácil de verificar qual ponto é qual, com base em lembrar de energias mecânicas. Então, o V máximo é no P e o V mínimo é no A. Eu acho que ele fez isso com essa questão, por quê? Ele disse que o ponto V é o ponto do verão e o ponto I é o ponto do inverno, né? E existe esse erro bastante comum, né? Eu lembro até quando eu era criança eu achava que fazia muito sentido isso, mas de que o verão e o inverno estão relacionados com proximidade ou distância do Sol, né? Que não é verdade. Então eu acho que o objetivo dessa questão é justamente verificar se você sabe que verão e inverno não são relacionados com proximidade e distância do Sol. Na verdade, muitas vezes essa distância do Sol, essa variação, assim, ela não é significativa para gerar diferenças de temperatura entre o afélio e o periélio, sabe? Essas ilustrações que a gente faz dessas elipses, ela é bastante exagerada para fins didáticos, a gente verificar realmente, ver que é uma elipse e ver os dois focos, né? Mas em escala astronômica, a distância entre os dois pontos não é suficiente para gerar diferenças de calor muito grandes. O ponto do verão e do inverno é sobre se, como a Terra ela é uma esfera e ela tem um eixo torto, né? Se a gente tiver, por exemplo, a configuração onde o Sol é essa coisa vermelha, né? Se a Terra está assim, o hemisfério norte recebe mais intensidade de luz, então ele está no verão, e esse aqui recebe um pouquinho menos, simplesmente porque ele está inclinado para longe. E aí quando a Terra der essa volta aqui, ela vai estar, né, se a gente tentar imaginar em 3D esse movimento, ela vai estar assim, né? Ou melhor, ela vai estar aqui. Então muda a relação e agora o hemisfério sul recebe mais intensidade direta, né? Ele está mais inclinado na direção do Sol do que o norte. Então gera essa sazonalidade. Se a Terra fosse o eixo de rotação da Terra ao redor do próprio eixo fosse 0 graus, fosse fixo, a gente não ia ter diferença de climas, né, de invernos e verões na Terra. A temperatura ia ser mais ou menos a maior no Equador, a mínima nos polos e acabou. Não ia ter muita variação. Então, no item B, segundo Kepler, a linha que liga o Sol, o planeta ao Sol, percorre áreas iguais em tempos iguais. Então ele basicamente está falando sobre, né, imaginar a linha que conecta ele com o Sol e você ir montando a área dessa figura conforme ele vai se mexendo, né? Coloque em ordem crescente os tempos necessários para realizar os seguintes percursos. Então eu vou apagar esse rabisco todo. Ele quer saber do V, P, I, P, I, A, V e A, V, P. Né? Então vamos tentar desenhar tudo isso ao mesmo tempo. Acho que ao mesmo tempo vai ser difícil, mas talvez fosse bom ter mais versões dessa imagem, né? A gente tem VPI, que é este pedaço aqui, né? A gente tem PIA, que seria este pedaço aqui. Nós temos IAV, que seria este pedaço aqui. E AVP, que seria esse pedaço aqui. Então, é uma questão um pouco, né, padrão para esse tipo de coisa, mas é um pouco não tão numérica, né, quando a gente está acostumado. Ela envolve um pouco de
julgamento. Então, por exemplo, o que a gente pode ver é, a gente está pensando nessas áreas aqui, né, que são descritas pela trajetória. Então dá para ver claramente, né, que se a gente comparar, por exemplo, essa trajetória e essa, né, a gente está falando de VPI, que é essa aqui, e a outra aqui. A área, essa área aqui é basicamente metade da área da elipse, né? Enquanto essa daqui claramente não é metade da área da elipse. Então a gente pode dizer categoricamente que essa área aqui é maior. Ou seja, este período aqui de órbita, né, o tempo para descrever esse pedaço é claramente maior. Se a gente olhar AVP, a gente vai ver um padrão similar, né? AVP é exatamente metade dessa órbita aqui, da área dessa elipse. Ela corta a elipse pelo meio. Então, VPI. Desculpa. Nossa, eu fiz errado aqui, né? PIA é maior. Desculpa. É essa daqui, né? PIA. Este pedaço aqui. Ele é metade da elipse. E AVP é, similarmente, metade da elipse. Então, PIA é igual em tempo a AVP. Certo? Então vamos ver o resto. A gente sabe, né, que essa relação aqui é igual, ou seja, se a gente for ordená-los, né, a gente sabe que como PIA e AVP são iguais, então VPI tem que ser menor também do que esse AVP, né, porque ele é menor do que metade. Então por enquanto esses dois são iguais e esse daqui é o menor que a gente achou. Então a gente tem que comparar VPI com IAV. Vamos ver. VPI é este pedaço aqui, enquanto IAV é esse outro pedaço. Então ele nos fez o favor de fazer pedaços complementares e um deles claramente tem uma área muito maior do que o outro. Então se a gente for ordená-los, a gente vê que esse VPI é o menor de todos. Então ele pede para a gente escrevê-los em ordem crescente. Então VPI é o primeiro, seguido por PIA e AVP em qualquer ordem, porque eles têm o mesmo período, né, a mesma duração.